Olá, segundo período. Nós temos hoje a nossa aula número 4 da disciplina de História da Educação 2. Na disciplina de hoje, nós vamos falar sobre a educação e a pedagogia aqui no Brasil durante a Primeira República, o início do período republicano no Brasil, e vamos trabalhar com o capítulo 14 do nosso livro de estudos. E o título do capítulo 14 é A Primeira República e a Crise da Educação Elitista. Por que a crise da educação elitista? Porque anteriormente nós estávamos estudando, na aula anterior, a educação durante o Brasil imperial, durante o Império. E nós vimos que nesse período o que mais se desenvolveu foi uma educação lá na capital do Império, que era o Rio de Janeiro, uma educação voltada para aquela elite do Império, ou seja, para muitas pessoas da família real e da corte portuguesa que haviam vindo para o Brasil lá desde 1808. Então, nesse período do Império, houve um foco da educação brasileira nessa formação das elites dirigentes do país, que eram as elites do Império, que estavam lá no Rio de Janeiro. Nós falamos do Colégio Dom Pedro II, todo aquele contexto. Então, agora nós entramos no período republicano. Porque o Brasil foi um império ali da proclamação da independência, em 1822, até 1889, quando acontece a proclamação da República. E aí o Brasil se torna uma república, nós já éramos um império independente, né? E nos tornamos uma república em 1889. E de lá para cá nós somos república. Aí o Brasil assume ali as características do que é uma república, os ideais republicanos, e até hoje a gente caminha nesse sentido. Alguns desses ideais a gente já alcançou, outros a gente está em busca, outros a gente não alcançou ainda, alguns parece que a gente alcança e depois parece que a gente vai perder, e essa é a dinâmica republicana que nós vivemos desde 1889 para cá. Porém, esse período republicano, os historiadores eles fazem divisões, Primeira República, Segunda República, República Velha, República Nova, tem aí várias divisões. Nós não vamos nos ater a elas ipsis literis, né? Ao pé da letra, a cabo, não. Não é o nosso foco. Nós vamos seguir aqui, como os autores do nosso livro referência trazem, mas o importante é entender como foi caminhando a educação nesses períodos históricos. Tá? Então nós vamos falar desse início da República no Brasil, que os historiadores chamam de Primeira República, mas é bem o comecinho ali, tá? Ainda no 1800 e começo do 1900. Então vamos lá. Qual é o período que nós estamos falando? É de 1889 até 1930. Esse período, 1889 a 1930, é o que os historiadores chamam de Primeira República, porque ali depois começa a Era Vargas e tal, e aí a gente vai estudar depois. Então, basicamente, é o final do 1800 que nós estamos estudando e o começo do 1900. Dos anos, né? Nesse período se colocou em questão o modelo educacional herdado do Império. Que modelo educacional foi esse que nós herdamos do Império? Quando começou a República, o que nós tínhamos de educação? Como estava a educação que havia sido proposta lá no Brasil Imperial? Aquilo que a gente comentou, uma educação para a elite, com foco no ensino superior, porque a educação primária e secundária, essas pessoas já tinham com muita qualidade tanto educação particular, né, individual, nas casas, com professores particulares, quanto também os filhos da elite estudavam lá no Colégio Dom Pedro II, na capital do Império, no Rio de Janeiro, que era um colégio modelo. E também uma grande defasagem da educação primária, até porque o governo imperial ele deixava a cargo das províncias o desenvolvimento principalmente dessa educação primária e elementar. E as províncias eram desorganizadas, eram burocráticas, não tinham recursos, então era uma educação bem caótica, assim, tirando o que havia lá no Rio de Janeiro, no Dom Pedro II e naquilo que foi produzido lá na capital do Império. No restante do Brasil era bem complexo, bem ruim, falando em qualidade da educação. Então é isso que a gente herda, né? Nesse período da Primeira República, nós herdamos essa educação voltada para a elite, essa educação concentrada lá no Rio de Janeiro, com foco nessa formação do ensino superior aí para os filhos de quem pertencia à corte real.
Só que aí, quando a gente entra, né, que acontece ali a proclamação da República, e aqui a gente não vai entrar nos aspectos que nos levaram à proclamação da República, isso já é a história do Brasil geral, mas, de modo geral, foram muitas questões políticas, né, muitas questões financeiras, econômicas, que sempre estão por trás dos grandes acontecimentos. Então, independente dos fatores, o Brasil, em 1889, se torna uma república. E nesse período ali, né, já quando se pensava, um pouco antes de 89, quando se caminhava na direção da proclamação da República e dali para frente, surgem os ideais republicanos, que são esses ideais que todos os países que são repúblicas no mundo, eles têm como um horizonte, eles têm como propósito alcançar esses ideais. Que são a ideia de federação, ou seja, né, nós tínhamos várias províncias, que hoje são os estados, então nós temos uma república, o Brasil é uma república federativa, que é formada por várias unidades federais, e a soma delas constitui a grande federação, né, a unidade federal que é o Brasil. E também um dos ideais republicanos é a democracia. Se você tem uma república, essa república pressupõe que você tem um regime democrático. A democracia, gente, ela se opõe a regimes ditatoriais. E ela é muito complexa. A democracia não é algo simples. E um dos pressupostos básicos da democracia é que o poder não esteja concentrado nas mãos de uma única pessoa ou nas mãos de um único grupo. E também que... Bom, enfim, vamos por partes. Então, um pressuposto da democracia é que ela não esteja concentrada nas mãos de uma única pessoa ou de um único grupo. É por isso que as repúblicas que são federativas e democráticas, elas têm uma organização de distribuição do poder. Geralmente muito parecida, mas varia um pouquinho de um país para o outro. No Brasil, por exemplo, nós temos os 3 grandes poderes. A democracia no Brasil é sustentada pelos 3 poderes. Esses 3 poderes são o poder executivo, que aí depende se você está falando de país, estado ou município, mas o executivo é o presidente da república, os governadores, os prefeitos. Depois nós temos o poder legislativo, que são os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, que são os congressos, né, a nível de Brasil, o Congresso Nacional. E nós temos o poder judiciário, que é todo o setor de justiça. Esses 3 poderes, 2 deles são representativos indiretos nossos, né? Porque nós temos uma democracia representativa, ou seja, nós elegemos as pessoas que nos representam. Porque a democracia participativa, que todo mundo decide tudo, é claro que é muito complexa em países, né, gigantes, ainda como o Brasil. Então nós temos uma democracia representativa. Nós elegemos tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. Nós é que elegemos, vamos pensar no Brasil, por exemplo, nós é que elegemos o governo federal, lá o presidente da República, e nós que elegemos os senadores e os deputados federais. Vamos falar do Brasil, né? Isso também vale para os estados e também vale para os municípios. Mas falando do Brasil para a gente entender melhor. Então, o poder executivo, nós elegemos um presidente. O poder legislativo, nós elegemos os senadores e os deputados federais. E o poder judiciário, não. O poder judiciário é indicado muitas vezes pelo poder executivo, ou também ele pressupõe concursos públicos. Porque o poder judiciário, ele demanda um conhecimento específico, que nem todas as pessoas têm, apenas quem tem a formação jurídica. Por isso que ele não pode ser um cargo eletivo. Aliás, é um cargo eletivo, ele tem que ser um cargo por competência técnica. Já no caso do presidente ou dos senadores ou deputados, qualquer pessoa pode vir a ocupar desde que ela demonstre competência, mas ela não precisa ter uma formação específica. No caso do Poder Judiciário, sim, é necessário. Então, o que a gente precisa entender nisso? Que o Brasil se tornou uma república democrática, uma república federativa democrática. Isso significa que o poder de comando no país, vamos falar só do Brasil, ele está dividido entre esses 3 poderes. Em cada unidade da federação, em cada estado, também o poder está dividido entre esses 3 poderes. E nos municípios a mesma coisa, a gente também tem o executivo, o legislativo e o judiciário.
Então, falando do Brasil, para a gente entender melhor, nós temos hoje um determinado poder quer fazer uma determinada coisa no Brasil. O poder judiciário quer fazer alguma coisa. Ele tem um poder que precisa ser, que é compartilhado com o executivo e com o legislativo. E a mesma coisa, o presidente da República, lá, o Bolsonaro, quer fazer alguma coisa. Ele não tem o poder soberano no país. Ele tem que fazer sempre com a aprovação do Congresso, né, dos deputados e dos senadores, e do Poder Judiciário, que o maior órgão é o Supremo Tribunal Federal, né, o STF, mas tem outros órgãos também. Então, esse é um grande equívoco que a gente tem. Em uma república federativa democrática, o governo não é, por exemplo, falando de país, o governo não é exercido por um presidente. Porque se você tem um governo em que uma pessoa decide tudo, você não tem uma democracia, você tem uma ditadura. Uma pessoa vai lá e decide tudo o que ela quer fazer. O Brasil é uma república federativa democrática, então esses três órgãos, vamos falar do Brasil, né? O presidente, o Congresso Nacional e o Judiciário, eles têm o mesmo poder. O presidente não tem mais poder do que o Congresso. O Congresso não tem mais poder do que o Judiciário. E o Judiciário não tem mais poder do que a presidência. Então, os três poderes, eles trabalham juntos e distribuem o controle, né? Distribuem o poder sobre as decisões tomadas no país. E isso é que caracteriza uma democracia. Porque se você tem uma pessoa ou um pequeno grupo apenas sozinho mandando e desmandando no país, você não tem democracia. Então é bem importante que a gente entenda esses ideais da república. Por que nós somos uma república? Um outro ideal republicano bem importante é essa ideia de convivência social, ou seja, todas as pessoas têm os mesmos direitos, as mesmas condições, pelo menos deveriam ter, né? Assim, no sentido de direito. Quando a gente fala igualdade de direito, claro que as pessoas são todas diferentes, mas todas elas têm direito de convivência social, todas elas têm direito e acesso aos bens públicos, aos serviços. É claro que eu estou falando de ter o direito, né? Não de ter garantido o direito, aí é outra história. Mas é um dos ideais republicanos. O progresso econômico, então, assim, a república ela está muito fortemente vinculada a essa ideia de livre mercado, de economia globalizada, de capitalismo, então tem um vínculo aí muito forte. E uma independência cultural, ou seja, a partir do momento que o Brasil se torna uma república, ele abandona de uma vez por toda os vínculos com uma suposta cultura europeia, que muita gente até hoje adora achar que tem, né? Tem muita gente no Brasil que fala, eu sou descendente de italiano. Tudo bem, tem um avô, um bisavô italiano, mas os outros avós, bisavós, tataravós, que eram negros, que eram indígenas, que eram caboclos, que eram não sei de onde, a pessoa nem fala e sequer sabe que existiram. Mas ela se apega lá num parente lá de não sei quantas gerações para dizer que ela tem descendência isso, descendência aquilo. É muito forte isso na nossa cultura ainda. Mas a partir do momento que nós viramos república, o Brasil passa a ter uma autonomia cultural. Então passa a se defender a existência da cultura brasileira. A cultura brasileira é formada por três matrizes. A matriz original, que é a cultura dos povos indígenas, que é bem diversificada, não é uma cultura única, mas a gente entende como uma matriz dos povos originários. Então, a cultura original brasileira é a cultura dos povos nativos indígenas. Depois, uma cultura europeia, portuguesa e também de outros países, porque a gente tem os portugueses que chegaram primeiro aqui como europeus, mas depois vieram muitas levas de imigrantes, e aí sim que chegaram, né? Italianos, holandeses, alemães e por aí vai. Então uma cultura europeia muito forte, e a cultura africana, porque o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas da África lá no período da escravidão. E o Brasil é hoje o país que mais tem pessoas negras no mundo fora da África. Então são essas três matrizes que formam a nossa matriz cultural. E só que aí surge um problema, porque ao mesmo tempo que a gente tem esses ideais republicanos surgindo nesse período, quando acontece a proclamação da República e com o passar dos anos, o que vem também? Uma certa frustração com esses ideais republicanos. Porque se a gente for falar, por exemplo, vamos pegar aqui o tópico que nós ficamos mais tempo conversando, que foi a democracia.
De 1889 para cá, o Brasil viveu uma democracia plena que foi evoluindo e se desenvolvendo ao longo dos anos até 2020? Não. Eu só estou pegando um tópico aqui, a democracia. A democracia no Brasil, ela começa ali a partir de 1889, aí a gente já vai ver que em 1930, na era Vargas, a gente já passa por uma ditadura, depois a gente tem mais um momento democrático, aí a gente passa por uma ditadura militar sangrenta e horrível que nós tivemos no Brasil, aí a gente tem um período de redemocratização, aí depois vem golpes contra a soberania popular, a gente teve a destituição, né, golpista da presidente Dilma ali em 2016, então o Brasil ele não tem uma democracia sólida. Ele tem uma democracia com vários percalços. Quando a gente pensa que a gente está caminhando para fortalecer a nossa democracia, a gente leva uma rasteira. Aí a gente pensa que está caminhando para fortalecer a democracia, a gente leva uma rasteira. A democracia no Brasil é uma democracia muito jovem. É uma das democracias mais jovens do mundo. E uma democracia muito frágil. Nós temos muitos políticos ainda com discursos ditatoriais, que eu que mando, eu que faço, eu sou o salvador, eu vou resolver todos os problemas do Brasil. E o povo brasileiro, infelizmente, por conta de todos os problemas educacionais que a gente tem, de uma cultura que não valoriza o envolvimento e o conhecimento político, as pessoas acreditam nisso. Né? Elas querem votar no fulano porque o fulano vai nos salvar da corrupção. A gente quer votar no ciclano porque o ciclano vai nos libertar não sei do que. E aí entra, né, quando uma pessoa acredita num discurso desse, entra toda a nossa fragilidade de compreensão, inclusive da história. E da organização do país. Porque se você sabe o que é democracia, você sabe que uma pessoa não governa sozinha. Então qualquer pessoa, qualquer político, qualquer política que diga que eu vou resolver tudo isso, ela está mentindo, é um demagogo, é uma demagoga. Porque o governo numa democracia ele é feito de forma compartilhada entre os três poderes e com o suporte e o aval do povo. Mas quando a gente fala do povo, a gente fala de todas as pessoas. Um político, um governante, ele não pode governar apenas para aqueles que votaram nele ou nela, ou apenas para aqueles ou aquelas que os apoiam. Um governante, ele tem que governar para todas as pessoas daquele país, ou daquele estado, ou daquele município, independente de quem votou ou quem não votou nela ou nele. Então, usando aqui o exemplo da democracia, eu utilizo esse exemplo, mas poderíamos aqui falar da frustração com todos esses aspectos aqui, porque a gente tem, ao mesmo tempo que esse período no Brasil ali da proclamação da República foi muita euforia com esses ideais republicanos, logo começa a surgir uma frustração. Falando de um outro tópico aqui, né, o progresso econômico. Então, proclamaram a República, as pessoas acharam que o Brasil ia avançar economicamente muito e que ia se tornar um país de primeiro mundo, e que não foi o que aconteceu. O Brasil até hoje, tantos anos depois, ainda é um país em desenvolvimento. O Brasil ainda é um dos países que tem maior desigualdade social no mundo. O Brasil não é um dos países mais pobres do mundo. O Brasil é um dos países que mais tem desigualdade social no mundo. O que é isso? Tem poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas pobres. E tem um abismo entre elas, uma distância muito grande. E esse é algo que faz com que os países jamais consigam se estabilizar economicamente. Porque os países que têm estabilidade econômica, nunca é todo mundo igual. Não existe todas as pessoas iguais economicamente. Mas os países, eles têm pouca diferença. Entre as pessoas mais ricas e as mais pobres, tem pouca diferença. E o que é a grande desigualdade social, que é o caso do Brasil? Essa diferença aqui é muito grande. Quem é rico está lá longe de quem é pobre. Essa é a desigualdade social, que é um grande problema econômico do Brasil, que nunca foi resolvido. Porque nós temos elites econômicas que fazem o que elas podem e o que elas não podem para manter essa diferença. Porque quem está aqui em cima não tem interesse em que isso aqui aconteça. E aí são, né, grandes problemas do Brasil que acabaram frustrando os brasileiros em relação a esses ideais republicanos. Vamos dar continuidade. Aqui a gente começa a falar então dos princípios educacionais da Primeira República. Até então a gente estava falando desse período, né? O que é a República, essa Primeira República? Nós estávamos tentando entender um pouco o Brasil, que a gente entende pouquíssimo, gente, né? E vocês, professoras, precisam entender como que o Brasil funciona e como que ele vem se desenvolvendo.
É essencial que vocês aprendam isso. E aqui agora a gente já entra um pouco mais na educação, dos princípios educacionais aqui nessa Primeira República. Vários princípios educacionais foram intensamente discutidos no decorrer da Primeira República. Então, esse período foi um período em que realmente se fortaleceram as discussões sobre educação pública, laica, gratuita no Brasil. Porque a gente lembra lá no período do Império foi bem ruim, mas aqui, a partir do momento que surge a República, há muitas discussões aí nesses 40 e poucos anos. E todos esses princípios educacionais que foram discutidos, que as pessoas lutaram para conquistar, eles entraram na Constituição Brasileira de 1934. Olha só, 34, quando já até tinha acabado a Primeira República, a gente já estava lá na Era Vargas, já caminhando para o Estado Novo, né? Só que eles só viraram constitucionais, né? A Constituição é a grande lei do Brasil, né? A nossa atual Constituição é de 88, mas teve uma Constituição em 34, que foi uma Constituição que teve assim, um grande olhar para a educação pública, gratuita, etc. no Brasil. Então, quais foram esses grandes princípios que viraram constitucionais na nossa educação ali em 34? Que já tinha acabado a Primeira República, mas eles foram discutidos e se lutou por eles na Primeira República. Gratuidade e obrigatoriedade do ensino de primeiro grau, ou seja, a educação não era obrigatória, então não era dever do Estado ofertar, não era dever das famílias matricular os alunos e não era dever da pessoa, não era obrigatório que todas as crianças estivessem na escola. E também não havia a gratuidade. Os governantes não eram responsabilizados se eles não ofertassem ensino gratuito para todas as pessoas. Então essa obrigatoriedade e gratuidade foi um dos princípios. O direito de todos à educação, né, que começa a se buscar isso a partir do Brasil República, aqui da Primeira República. Para alcançar demorou muito, mas é aqui que começa. Liberdade de ensino, que aqui tem relação com a desvinculação do ensino de caráter confessional, religioso, porque até ali no período do Império ainda era muito forte. Embora os jesuítas já tivessem ido embora, lá no período colonial, mas o Império Brasileiro ele era totalmente vinculado à coroa portuguesa, que era um país católico. E também a obrigação do Estado e da família em relação à educação, que tem a ver com essa obrigatoriedade, né? Então, o Estado passa a ser responsável pela oferta e as famílias passam a ser responsáveis por matricular os seus filhos na escola. E também o ensino religioso de caráter interconfessional. Como assim? Então tá, uma coisa foi a liberdade de ensino, que foi essa desvinculação, a escola passou a ser pública e laica. A escola laica é aquela escola que não é focada em nenhuma religião. E também liberdade de ensino não fala só disso, tá, gente? Fala também da autonomia docente, da autonomia que os professores têm, da autonomia das universidades e por aí vai. E esse tópico, ensino religioso de caráter interconfessional, é porque antes da República, a gente tinha uma escola vinculada com a Igreja Católica principalmente, e quando se tinha aulas de ensino religioso, ele era um ensino religioso cristão e católico. Quando surge a República e essa escola laica, a religião ela entra como uma disciplina. Então, só naquele momento, naquela aula, vai se trabalhar a religião como um conteúdo. Só que essa religião enquanto conteúdo, ela também deveria ser interconfessional, ou seja, não confessional. Confessional é quando você tem um ensino religioso só de uma religião. Não, o ensino religioso aqui é católico, é luterano, é de outra religião evangélica, é de religião de matriz africana. O interconfessional não, ele é de várias religiões. Que é a ideia, tratar o ensino religioso como um conhecimento, e não como professar fé, rezar na escola, não é esse o propósito. Até hoje nós temos ensino religioso nas escolas, e a ideia é que ele seja um ensino religioso fenomenológico, que a gente fala, né? Nessa ideia aqui de interconfessional. Não é nem interconfessional hoje, né? Porque hoje o interconfessional é mais ou menos assim, a gente vai ensinar várias práticas religiosas. Hoje não, hoje é bem olhar para a religião como um conteúdo, mas para todas as religiões. Então essa é a ideia hoje.
E aí o texto traz também um pouco para nós sobre as competências educacionais. Quando fala de competências, não está falando de competência dos alunos, está falando das responsabilidades. A quem compete o ensino secundário, quem é responsável pelo ensino, falando dos órgãos do Estado. Tá? Então, em relação a essas responsabilidades, competências educacionais durante a Primeira República, ainda continuou durante a Primeira República essa dualidade de sistemas que foi herdada lá do Império. Um sistema federal que era voltado para o ensino das elites. Aquilo que tinha lá no Império continuou, né, gente? Não é porque o Brasil virou uma república que eles acabaram com tudo do dia para a noite. Aquilo continuou e aos poucos foi mudando. E o sistema, então, continuou essa dualidade. Um sistema federal muito bom e os sistemas estaduais para a educação popular, primária e profissional, bem mais fraco. Em geral, durante a Primeira República, pouco se avançou em relação ao final do Império. Tá? Porque a gente viu que, durante a Primeira República, todos aqueles ideais educacionais, inovadores, ali que a gente acabou de ver, eles só viraram lei em 1934, quando a Primeira República já tinha acabado, a gente já estava na Segunda República. Tá? Mas, então, assim, durante a Primeira República ainda se perpetuou, se manteve essa ideia de um sistema organizado, um sistema federal muito bom e os sistemas estaduais mais fracos. Outro tópico importante deste capítulo 14 que nós estamos estudando são as reformas. Então aqui primeiro a gente tem que entender o que é uma reforma educacional. O texto fala para nós aqui que nesse período houve reformas federais na educação e reformas estaduais. Reformas são grandes mudanças na organização da educação, seja de um país, seja de um estado, seja de um município. E isso já sempre aconteceu, né? Nós falamos, por exemplo, lá ainda no Brasil colônia, da reforma pombalina, que foi quando os jesuítas foram expulsos do Brasil e tal. Então as reformas educacionais, elas acontecem. Até hoje elas acontecem. Nós tivemos aí em 2016, né, acho que foi com o Temer, a reforma do ensino médio. Né? Assim que houve ali todo o processo do golpe, entra o Temer e ele já implementa uma reforma para atender os interesses lá econômicos do grupo que ele representava. Então, é só para dar um exemplo, né? A gente ainda tem reformas educacionais até hoje. Essas reformas acontecem. E aqui, no período da Primeira República, nós tivemos 5 importantes reformas. Essas são as que o texto traz. Houve outras pequenas reformas, mas de modo geral foram 5 grandes reformas educacionais a nível federal, ou seja, a nível de Brasil, que aconteceram durante a Primeira República. Aqui eu trouxe só uma síntese. Tá? Vocês podem esmiuçar, se aprofundar nisso um pouquinho mais ali no texto. Mas foram uma reforma em 1890 feita pelo Benjamin Constant, uma reforma em 1901 feita pelo Epitácio Pessoa, uma reforma em 1911 feita por Rivadavia Correia, uma reforma em 1915 feita por Carlos Maximiliano e uma reforma em 1925 feita por João Luiz Alves. Então, esses sujeitos foram pessoas que trabalharam na organização da educação no Brasil, ministros da educação, representantes e responsáveis, né, o termo até nem existia esse termo especificamente ministro da educação, né, eram outros termos, mas eram os responsáveis pela educação nacional. Então, cada um deles propôs aqui reformas educacionais para o Brasil. Olha só o período de tempo, né? A reforma do Benjamin Constant, ela ficou de 1890 a 1901, 11 anos. Depois foram mais 10 anos para outra reforma. Depois foram 4 anos e depois 10 anos. Então, essas reformas elas duram assim, um período, aí há ali uma avaliação, às vezes muda o governo, aí o governo reavalia como está a educação, propõe uma outra mudança, que é chamada de reforma. Então foram acontecendo essas reformas e durante a Primeira República essas foram as principais. Aí, os detalhes de cada uma delas, o que mudou, o que não mudou, a gente não vai adentrar aqui. Vocês podem observar alguma coisa aqui no texto, e se quiserem aprofundar, vocês podem buscar cada uma delas aí nas pesquisas individuais de vocês. Elas referiam-se basicamente ao ensino secundário e ao superior,
que era o que era a competência do governo federal, que a gente viu no slide anterior as competências, né? Então, o ensino secundário e superior era competência do governo federal. Mas o foco dessas reformas ficou principalmente sobre o ensino secundário. O ensino secundário, para a gente não se confundir, é como se fosse hoje o ensino médio. Então, qual é a síntese daqui? Durante essa Primeira República, foram realizadas algumas reformas educacionais a nível federal. As 5 principais foram essas, e o foco delas foi mais em mudanças no ensino secundário, que é o que a gente entende hoje por ensino médio. Ao mesmo tempo, quais foram as principais características desse ensino secundário, então, nesse período, por conta desse monte de reforma? Os objetivos do ensino médio passou a ser preparar os estudantes para o ensino superior, então foi nesse sentido que essas reformas caminharam. Eles começaram a organizar o ensino médio para preparar para o superior. E até hoje é assim. A estrutura passou a ser um curso único, com duração de 4 a 7 anos. E aí dependia muito do período, daquelas reformas ali. Algumas diziam que tinha que ser de 4 anos, algumas diziam que tinha que ter 7. Só que uma coisa é importante para a gente pensar, gente. Aqui nesse período, o ensino secundário é como se ele englobasse hoje os anos finais do fundamental e o ensino médio. Por isso que tinha reformas que colocavam 7 anos. Não é que o ensino médio tinha 7 anos. É que eles somavam, por exemplo, a 6ª, 7ª e 8ª série naquela época, mais a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, daí o 1º, 2º e 3º ano do médio. Por isso que dava 7. Eles contavam os anos finais do fundamental dentro desse secundário. Por isso que ele, em algumas reformas ele tinha 7 anos. Tá? E o primário daí era só de 1ª a 4ª série na época. Então são detalhes que a gente sabe que foram mudando aí com o decorrer da história. Uma outra característica era em relação ao conteúdo. Nesse período, a predominância de conteúdo era da área de humanidades, das ciências humanas. Mais ou menos 41% do conteúdo se relacionava à comunicação e expressão. Ali volta de 27%, um pouco mais de 1/4 do conteúdo, tratava das ciências e matemática. Cerca de 13% olhando para estudos sociais, né? Claro que aqui não. Até existia a disciplina de estudos sociais, mas era a história, a geografia, a sociologia, a antropologia, por aí vai. E 18% com outras atividades, que aí aqui vai entrar as atividades, por exemplo, corporais, educação física, vai entrar artes, vai entrar ensino religioso, e aí por aí vai. Outras disciplinas que não se encaixam nas 3 primeiras categorias. Então, basicamente, era assim que se estruturava esse ensino secundário nessa época. Claro que foi mudando muito ali conforme a reforma. Vocês viram que foram 5. Tá? E a duração era aí, entre 4 e 7 anos. Depois que a pessoa saía lá do ensino primário, ela entrava no secundário, aí depende do ano, da época, ele tinha 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e os conteúdos eram divididos nesse tipo aqui de área. O ensino superior, que também foi alvo dessas reformas federais, não era o principal alvo era o secundário, mas o ensino superior também sofreu algumas mudanças. Só que, de modo geral, ele manteve as mesmas características lá do tempo do Império, que era o quê? Escolas superiores isoladas, a gente não tinha assim ainda as universidades como elas são organizadas hoje, que uma universidade tem curso de Direito, curso de Medicina, curso de Pedagogia, o curso de Letras. Eram faculdades isoladas. Faculdade de Medicina da USP, Faculdade de Pedagogia da Unicamp, Faculdade de Direito da Unesp. Eram faculdades isoladas. Em pequeno número, claro, o Brasil tinha pouquíssimas faculdades nesse período. Elas eram subordinadas à legislação federal, quem decidia, né, elas eram federais, e predominando um ensino ainda um tanto quanto profissionalizante. O ensino técnico profissional nesse período, que é como se fosse o que a gente tem hoje de médio nível técnico de nível médio. Ele continuou marginalizado, a gente já viu lá na época do Império, né? E aqui os autores ainda dizem que nesse período, quem que fazia ensino técnico, ensino profissional? Ele era destinado a cegos, surdos mudos e menores abandonados do sexo masculino. Tá vendo que está entre aspas? Porque isso foi retirado de um documento da época. E aqui, como eu sou professor de educação especial, eu faço um alerta, que nem tem a ver com esse conteúdo, mas eu faço.
Gente, esse termo aqui, surdo-mudo, né? Ele é um termo que não é correto e não é utilizado, tá? Por isso que eu até coloquei aqui um bloqueio, aqui, um risquinho em cima dele. O termo correto é pessoa surda. Tá? Surdo-mudo praticamente não existe. A pessoa é surda, ela não é muda. Só que, claro, aqui está entre aspas, no texto também está entre aspas, porque é retirado de um documento da época. Por isso que ficou essa terminologia. Tá? E aí também o curso normal. O curso normal, nós conversamos na aula anterior, que é o curso de formação de professores. Então, esse curso, ele já começou a existir lá no Brasil Império, e ele é um curso de nível médio. E aí eu trouxe aqui como um questionamento para vocês, como uma tarefinha, tá? Eu coloquei aqui tarefinha. Porque o texto aborda ali quais eram os estudos necessários para você ser um professor primário no final da Primeira República. Por que eu deixo como tarefinha? Para vocês se aprofundarem, prestarem atenção no que fala ali no texto sobre isso. Porque o curso normal, como eu mencionei na aula anterior, ele é o avô da pedagogia. Então a gente tem que entender como foi desenvolvendo a nossa área de formação de professores. Aqui eu deixo como uma tarefinha. Vão lá no texto e investiguem. Um passarinho me contou que talvez essa pergunta aqui, igualzinha, vai cair na prova bimestral. Fica a dica. Aí tem um outro tópico aqui, que é a educação em debate, que os autores trazem aqui no texto. Então, na década de 20, aqui já falando 1920, olha só, ocorreram vários debates acerca de temas emergentes, né, de temas que estavam borbulhando ali na época em relação à educação. Com a Revolução de 30, e aí essa Revolução de 30, né? Tem gente que chama de Revolução de 30, tem gente que chama de golpe de 1930. Então, nesse acontecimento de 1930, muitos desses temas conseguiram ser abarcados na legislação. Muitos temas entraram nessa legislação. E dois destaques desse período ocorreram em 1924 e em 1926. Em 1924, aconteceu a fundação da Associação Brasileira de Educação. Ou seja, por que os autores trazem esse tópico aqui da educação em debate? Porque nesse período da Primeira República, gente, principalmente ali já perto de 1930, os profissionais da educação, as pessoas que trabalhavam na educação começam a se configurar como profissionais, eles começam a se organizar em associações, eles começam a entender que eles têm que se organizar para conseguir atingir os objetivos da sua profissão. Então, em 1924, surge uma importante associação, que é a ABE, Associação Brasileira de Educação, e em 1926 é feito um inquérito educacional, que foi organizado pelo Fernando de Azevedo. O que é um inquérito educacional? É um levantamento. E foi o primeiro grande levantamento educacional no Brasil. O que é um levantamento? É como se fosse hoje o censo escolar. Isso é uma coisa tão comum para nós, por conta das tecnologias, nos últimos 15 anos, a gente tem, quase 20, o censo educacional sendo realizado praticamente todo ano. Então, quando a criança faz a matrícula lá na escola, já é uma obrigação da escola colocar todos os dados dessa criança, da família, lá no censo. Nós, professores, estamos todos lá no censo educacional. Por isso que a gente tem todos esses dados. Mas aqui nesse período, olha só, já em 1926, a educação no Brasil, as pessoas ainda tinham muita dificuldade para entender como que era a educação em todo o Brasil. Lembrando que é quase há 100 anos, a gente não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha computador. Então, o Azevedo ele fez esse primeiro grande inquérito, esse primeiro grande levantamento. Isso foi muito importante para os profissionais da educação da época entenderem como que era a educação no Brasil todo. Porque você pensa, era uma época em que as pessoas pouco viajavam. A imprensa era de uma forma muito precária. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha telefone como a gente tem hoje. Com toda essa facilidade. Então, as pessoas só sabiam de como era a educação no contexto, no local em que elas viviam. Era muito difícil ter uma visão ampla da educação no Brasil. Por isso que esse inquérito de 1926 do Fernando Azevedo foi muito importante. E aí aqui, o que os autores mostram? Que além dessas reformas federais que a gente viu, essas 5 grandes reformas, os estados também fizeram as suas reformas.
cada estado fazia as suas reformas. Santa Catarina fez algumas, São Paulo fez algumas, o Distrito Federal fez algumas e por aí vai. Nesses casos, essas reformas foram voltadas mais para o ensino primário, porque lembra das competências? Então, o ensino primário era a competência do Estado, por isso que as reformas do Estado eram mais voltadas para o ensino primário. E também algumas para o ensino técnico profissional, porque aí lá nos estados eles tinham o controle desse ensino técnico profissional para formar a mão de obra necessária para cada realidade de cada estado, que a gente sabe que é muito diferente. Algumas dessas reformas receberam maior destaque, então aqui também a gente só aponta, não vamos adentrar em nenhuma, porque imagina, né, o Brasil tem 20 e tantos estados, tinha lá na época 20 e tantos, hoje tem mais do que tinha na época, e aí cada estado fez várias reformas, mas algumas ganharam mais destaque, que são a que os autores trazem aqui no texto. Lá a reforma da educação em São Paulo, em 1920, feita pelo Dória, pelo Sampaio Dória. Teve uma reforma do Lourenço Filho lá no Ceará em 23, que são as reformas assim que inspiraram outras pelo Brasil. A reforma do Anísio Teixeira na Bahia, a reforma em Minas Gerais em 1927 do Francisco Campos, a reforma do Fernando Azevedo no Distrito Federal em 28, e aí alguns desses grandes reformadores nos estados, depois eles acabaram trabalhando para o governo federal, como Anísio Teixeira, como o Lourenço Filho, que foram grandes nomes da educação nacional. Mas primeiro eles ficaram conhecidos por conta das reformas estaduais que eles fizeram nos seus respectivos estados. Os detalhes aqui de cada uma a gente não vai adentrar, mas basicamente nós vimos no slide anterior que eram reformas voltadas para o ensino primário e o ensino técnico profissional, que eram as competências dos estados. A reforma do Distrito Federal foi a que teve maior repercussão, que foi a do Fernando de Azevedo lá em 28, e aqui como exemplo, né? E os princípios dela foram extensão do ensino para todos que pudessem frequentá-lo. Esse todos aqui nunca foi todos, por enquanto ainda não, até ali. Articulação entre os graus e modalidades de ensino, então tinha que estar tudo articulado. Tinha estados que ainda não tinham isso, então você tinha que fazer o ensino primário. Para fazer o secundário, você tinha que ter feito o primário. Para fazer o superior, você tinha que ter sido aprovado no secundário. Então, tudo articulado, que hoje nós temos isso, parece uma coisa óbvia, mas não era. Adaptação ao meio, ou seja, né, uma educação atenta ao meio urbano, ao meio rural e até ao meio marítimo, e as ideias modernas de educação. Então essas reformas elas foram já se apropriando das ideias modernas, muito da pedagogia nova que veio lá da Europa, que nós já estudamos na disciplina anterior. Então essas reformas elas visavam modernizar e reorganizar o ensino nos estados. E é isso que o texto traz para nós, esse texto 14. Ele tem bastante detalhe. Eu sugiro que vocês reforcem a leitura, principalmente nos tópicos que eu pedi aqui, inclusive ele falando do ensino normal. E aí nós chegamos na parte das tarefas, que são duas tarefas simples, até a semana que vem. Primeiro é a segunda chamada da avaliação. Hoje é o prazo para vocês entregarem a avaliação. Eu entrei antes de gravar esse vídeo e eu vi acho que apenas 5 tarefas enviadas. Gente, as tarefas, elas têm que ser enviadas hoje, conforme eu orientei. Se enviar hoje, a nota vale 10. Quem não enviar hoje, quem enviar meia-noite e 1, já vai valer 7. E pode enviar valendo 7 até o dia 1º, que é o último prazo da segunda chamada. Depois disso eu não recebo mais. Essa segunda chamada aqui, essa tarefa, gente, é só para quem não entregar hoje. Quem entregou hoje, está tudo certo. Você tem que entregar essa tarefa pela plataforma Google Classroom. Não esqueçam que vocês têm que estar logadas e logados com o e-mail institucional, senão às vezes dá algum problema. Se vocês tiverem algum problema, enviem pelo e-mail juliano.educação@gmail.com como garantia. Mas tentem mandar pela plataforma Google. Então essa primeira tarefa é só para quem não enviar a tarefa hoje no prazo. E a segunda tarefa é ler o capítulo 15, que é o capítulo que nós trabalharemos o próximo, na semana que vem, que tem como título A Educação Nova no Brasil. Aí a gente fala, né, de 1930 para frente.
São essas as duas tarefas bem simples, eu agradeço bastante vocês. Caso vocês tenham dúvidas, me procurem. Desejo uma boa semana e até mais.